Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Sim, pessoal, aleluia, porque eu cantei uma realidade. O único Deus vivo é soberano, sim, sobre todas as coisas, sobre o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Ele é aquele que existe, ele é aquele que era e que há de vir. Ele é soberano. Então, nós, como seres humanos, devemos honrar ao único Deus soberano, adorar a Ele, servir a Ele com integridade e interesse de coração. Esse tem que ser o dever de todo homem, amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Quem tem temor de Deus, com certeza está dando a Deus a devida honra pelo fato dele ser o Deus soberano. Então, cabe a cada um de nós, como seres humanos, reconhecermos isso, essa superioridade, essa grandeza infinita de Deus sobre todos nós, sobre toda a raça humana. Ao longo da história, ele é o único que é soberano. Embora ao longo da história existiram pessoas que afrontaram a Deus, desafiaram a Deus, se oporam a Deus. Até mesmo Nimrod, que foi poderoso caçador diante do Senhor, ele também se opôs a Deus. Mas todos esses homens eram mortais, carnais, eles morreram. E hoje são histórias para contar. Mas o soberano Deus, que é vivo, ele ainda é aquele que domina sobre tudo e sobre todos, e não é dominado por ninguém. Isso é soberania eficaz, perfeita da parte de Deus. Então, cabe a cada um de nós louvar, exaltar, glorificar a Ele, adorar a Ele na beleza da sua santidade como o único Deus soberano. Então, o ser humano não tem capacidade de ser soberano. Ninguém pode exercer soberania em tempo algum, porque o homem é alguém que é mortal, ou seja, ele vai morrer um dia. E quando ele morrer, todos os seus desígnios vão perecer junto com ele. A memória dele vai ser aos poucos sendo esquecida. E em muitas gerações futuras, ninguém vai mais se lembrar de uma pessoa que morreu há muito tempo atrás. Há muitos milênios atrás. Enfim. Então, o homem é transitório, mas Deus, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, ele é soberano. Ele é antes de todas as coisas. Antes que houvesse dia, ele já era. E ele criou tudo que existe pelo poder de sua palavra. Ele é que hoje, de forma soberana, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, o poder dele não é algo que pode ser alcançado pelo ser humano. Não importa quem seja. Então, o homem tem essa empáfia de querer afrontar o Senhor. Muitas pessoas na história, como eu já falei, fizeram isso. E todas essas pessoas morreram. E Deus continuou soberano sobre todas as coisas, sobre todas as nações, sobre toda a história, por todos os eventos históricos que aconteceram no mundo, ele é soberano. Então, a soberania de Deus é algo que deve ser louvado, exaltado pelas pessoas. As pessoas têm que cantar muito aleluia a Deus por causa disso, pelo fato dele ser soberano. Então, é motivo de gratidão, é motivo de adoração, de louvor mesmo, de coração sincero e verdadeiro, da sua parte, da minha parte para com Deus, que é soberano. Então, nós devemos entender isso como seres humanos. Nós devemos dar a Deus a devida glória ao seu nome,
por ele ser soberano. Então, nas Escrituras existem muitos textos que falam sobre a soberania de Deus. E eu separei aqui 5 textos para revelar para as pessoas hoje, no século XXI, que Deus continua sendo soberano. Ele sempre vai ser soberano. Então, isso tem que ser algo que as pessoas têm que se conscientizar disso, de uma vez por todas. Porque ninguém pode, nenhum ser humano pode, em tempo algum, querer se exaltar, bater no peito e dizer que é maior do que Deus. Não. Quem faz isso, quem fala isso, está mentindo para si mesmo. Porque ninguém pode, nenhum ser humano consegue ser como Deus. Então, Deus é soberano sim. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele está acima de tudo. Todo joelho um dia se dobrará diante dele. É verdade, isso está escrito. Então, nós devemos, como seres humanos, ficar em nosso próprio lugar. Temos que nos colocar no nosso próprio lugar de pessoas que não podem alcançar a grandiosidade de Deus em tempo algum, como ele é soberano. Então, nós devemos entender isso hoje. E para que esse entendimento seja verdadeiro, seja eficaz, eu vou ler aqui esses 5 textos que falam sobre a soberania de Deus. Então, o primeiro texto que eu vou ler está no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Então, eu vou ler aqui, direto da fonte das Escrituras. Então, o texto diz assim, Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Então, o nosso único Deus soberano, ele age dessa forma. Ele tem seus próprios atributos, sua própria divindade, seu poder eterno, sua grandeza. Nós não conseguimos, com a nossa mente, nós não conseguimos expressar com exatidão a grandeza de Deus, porque excede todo o nosso entendimento. Então, esse texto aqui revela um pouco sobre o Deus soberano, mas ele é infinitamente mais de tudo o que podemos pensar a respeito dele como Deus soberano. Então o texto é muito bem claro. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Ou seja, ele está acima de todos como Deus soberano. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Então, o Deus soberano, ele não faz acepção de pessoas em tempo algum. Essa é a verdade. O Deus soberano nem aceita suborno. Ele não aceita suborno de ninguém. Ele é insubornável. Não adianta tentar. Ele não vai aceitar o suborno de um ser humano comum e normal como eu e você em tempo algum. A soberania dele o coloca acima de qualquer tentativa de suborno. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Então, é assim que o Deus soberano age, com justiça, com equidade, com amor. Ele é solidário ao ser humano, sim, mesmo sendo soberano sobre todos, ele age dessa forma. Ele se importa com o ser humano. Ele é aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Esse é o Deus soberano, que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro dos Salmos,
Salmo 47. Salmos 47. Deixa eu colocar aqui. Salmos 47, versículo... Salmos 47, do versículo 7 ao 9. Então, esse texto também vai falar claramente sobre a soberania de Deus. Então, está escrito assim, ó. Deus é o rei de toda a terra. Então, o único Deus soberano, ele é o rei de toda a terra. Ele é o rei de toda a terra mesmo. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Então, o único Deus soberano, ele reina sobre todas as nações que existem hoje no século XXI. Todas mesmo. Todas mesmo. Deus se assenta no seu santo trono. Então, ele está sentado no seu santo trono, como o único Deus soberano. Essa é a verdade, essa é a realidade que você precisa entender hoje, de uma vez por todas. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Então, o versículo 9 agora. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Então, essa é a verdade sobre o único Deus soberano. Aquele que tem soberania, ele exerce a sua soberania, sim, sobre tudo e sobre todos. Todos estão abaixo dele. Ninguém que está abaixo dele pode o alcançar, pode chegar a se igualar a ele em tempo algum. Nenhum ser humano normal como eu e você pode ter a empáfia de querer se igualar a Deus. Todos os que fizeram isso ao longo da história nunca alcançaram isso. Quando quiseram construir uma torre que chegasse até o céu para que o nome dele se tornasse célebre, isso foi desfeito pelo Deus soberano. Porque ele não quer que o ser humano possa tentar se igualar, possa tentar tornar célebre o seu nome. Não vai conseguir em tempo algum. Então, essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro dos Salmos, Salmo 103, Salmos 103, versículo 19. Salmos 103, versículo 19, vai falar sobre o Deus soberano. Então está escrito assim, ó. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, essa é a verdade, pura e simples, que tanto você e eu devemos aceitar, devemos entender, compreender dessa forma. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Então, o trono do Deus soberano está estabelecido no céu. É um lugar inalcançável para o ser humano, inacessível, porque o Deus soberano habita em luz inacessível. Nenhum ser humano é capaz de ver ele em tempo algum. Em toda a história, nenhum ser humano vai conseguir vê-lo. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, o reino de Deus domina sobre tudo, sim. Essa é a característica do Deus soberano. Ele reina sobre tudo. O reino dele domina sobre tudo. Sobre todas as nações da terra, sobre todos os presidentes, os reis que ao longo da história viveram no mundo, foram dominados por ele. O reino dele domina sobre tudo. Então, isso é a verdade sobre o Deus soberano. A soberania de Deus
Ele domina sobre tudo, sim. Isso é verdade, é um fato incontestável, irrefutável. Então, nós devemos nos colocar em nosso próprio lugar. Esse texto nos coloca em nosso próprio lugar, de sermos pessoas que são dominadas pelo único Deus soberano. Essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 6 e 7. Deixa eu procurar aqui achar. Jeremias, capítulo 10, versículos 6 e 7. Então, esse texto aqui vai falar bem claro a respeito da soberania de Deus. Jeremias, capítulo 10, versículos 6 e 7. Está escrito assim, ó. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Então, já está expressando claramente aqui esse texto sobre a soberania de Deus. Porque diz assim, ó. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Então, ao longo da história, desde o princípio do mundo até hoje e até o fim dos tempos, nenhum ser humano conseguirá ser semelhante a Deus em tempo algum. Porque Ele é soberano. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Então, o próprio nome de Deus é poderoso demais. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Então, esse texto aqui de Jeremias está revelando a verdade sobre o Deus soberano. Essa verdade sobre o Deus soberano, todos devem conhecer. Todos devem reconhecer essa verdade, porque é uma verdade realista a respeito do único Deus soberano. Então, esse texto nos leva a concluir isso de forma simples, com palavras simples aqui. Então, agora, cada pessoa que ouviu o que foi lido aqui já tem essa compreensão da soberania de Deus. E isso tem que permanecer para sempre na consciência da pessoa, para que ela nunca possa se atrever ou ter a ousadia de querer tentar fazer com que alguém ou qualquer pessoa possa afrontar a Deus em tempo algum. Não tem como um ser humano, por mais duro que seja, nenhum ser humano pode conseguir afrontar a Deus de forma que não pode afrontar a Deus de igual para igual. Não tem condição disso acontecer em tempo algum. Então esse texto é muito bem claro e simples aqui. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16. Então, esse é o último texto que eu vou ler aqui sobre a soberania de Deus. Então está escrito assim, ó. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, esse texto que mostra claramente a verdade sobre o único Deus soberano.
Porque ele diz aqui, ó, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano. Então, ele é bendito e único soberano, único mesmo. Ao longo de toda a história, ele é o único soberano. Não existe outro que possa se igualar a ele em soberania. Ele é o único. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis. Ele, como soberano, é o Rei dos Reis e é também o Senhor dos Senhores. Ele, como soberano, é o único que possui imortalidade. Ele é o único, como soberano, que habita em luz inacessível, a quem homem algum, nenhum homem como eu e você ao longo da história viu, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Não existe capacidade em nenhum ser humano que o faça conseguir ver a Deus. Em tempo algum isso aconteceu. Isso é uma verdade que mostra a soberania de Deus sobre todos os seres humanos ao longo da história, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, que é o único Deus soberano, a ele honra e poder eterno. Amém. Então, a ele honra. Todos os seres humanos devem honrar o único Deus soberano e poder eterno. Só o único Deus soberano tem poder eterno. Amém. Então, é assim que devemos, é isso que nós devemos entender sobre o único Deus soberano. Então, cabe a mim e a você apenas glorificar a Deus, agradecer a Deus. Devemos viver para Deus, devemos exaltar a Ele em todo o tempo. E é isso o que nos cabe fazer. Então, é isso que nós devemos entender. Porque a soberania de Deus, ela é algo que o coloca como o único Deus absoluto. Ele tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele reina de geração em geração. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Essa é a verdade sobre Deus soberano. Então, eu espero que todos entendam isso hoje. Porque eu tenho esse entendimento em minha vida. Cada pessoa hoje tem que entender dessa forma. Porque não existe outra forma de se entender isso. Apenas com essas palavras aqui, que eu li aqui nesses textos, já dá para perceber que tanto você como eu podemos entender a soberania de Deus, sim. E ao entendermos isso, devemos glorificar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, porque Ele é o único Deus soberano que reina de geração em geração. Então, essa é a verdade que eu queria expressar aqui, porque isso é uma verdade eterna, imutável, porque no Deus soberano não existe variação, sombra de mudança em tempo algum. Ele vai sempre ser o mesmo, ontem, hoje e sempre. Essa é a verdade. Então, agora, para cada um de nós só resta louvar, adorar, nos colocarmos de joelho diante dele, honrar a ele e amar a ele acima de todas as coisas. Porque aquele que faz isso de forma sincera e verdadeira, com certeza entendeu a soberania de Deus. Então, era isso que eu queria falar e deixar aqui registrado para que sempre possamos entender a soberania de Deus através desses textos e de outros mais. Então, é isso que eu queria falar.
Em nome do Senhor Jesus. Amém.